Bom dia, pessoal. Eu sou o Brian e junto com minhas amigas Jane e Mari vamos falar sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica. Vamos dar início conceitualizando o que é a doença e a que ela está relacionada. A doença hepática gordurosa não alcoólica é de origem multifatorial e tem sido alvo de grande estudo para a saúde, pois está sendo a hepatopatia crônica de maior incidência a nível mundial. Essa patologia envolve desde a simples deposição de tecido adiposo no fígado até um progressivo processo de esteatose hepática associada a hepatite, fibrose, cirrose e, em alguns dos casos, carcinoma hepatocelular. É importante também evidenciar que ela é definida como o acúmulo de lipídios nas células hepáticas não relacionado ao consumo de álcool, considerada benigna, porém com grande risco de progressão para quadros de esteatohepatite não alcoólica, que é uma forma inflamatória que pode levar a fibrose, cirrose e hepatocarcinoma. A maior prevalência dela é no público feminino, faixa etária de 40 a 60 anos, e está correlacionada com outras patologias como a obesidade, a resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica, que são oriundas da associação de um estilo de vida sedentário com uma má alimentação. Nos países ocidentais, sua prevalência é estimada em 20 a 30% da população adulta, e a nível mundial, ela chega a acometer cerca de 25% da população, o que tem sido cada vez mais relevante para a saúde e fazendo desta patologia a hepatopatia mais importante atualmente. Ainda podemos citar algumas condições emergentes que estão associadas ao desenvolvimento da doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a apneia obstrutiva do sono, psoríase, hipotiroidismo, hipogonadismo, hipopituitarismo e recessão pancreática do adenal. A doença hepática gordurosa não alcoólica pode afetar todas as faixas etárias, desde crianças até idosos. Nos países desenvolvidos, ela é a principal causa de doença hepática crônica em crianças e adolescentes, com a prevalência estimada de 7,6%. Eu sou a Jane e vou falar para vocês sobre a fisiopatologia da doença hepática gordurosa não alcoólica. Vamos começar relembrando as principais funções do fígado. O fígado é uma glândula que compõe o sistema digestivo. Na verdade, é a maior que temos no nosso corpo. Ele exerce funções exócrinas, liberando secreções, e endócrinas, liberando substâncias no sistema linfático e sanguíneo, além de atuar como um regulador do metabolismo de vários nutrientes. Faz a síntese de proteínas e outras moléculas, degradação de hormônios, armazenamento de substâncias como glicogênio e excreção de substâncias tóxicas. O processo fisiopatológico desencadeante da doença hepática gordurosa não alcoólica ainda não foi totalmente elucidado, mas foi possível encontrar duas teorias que versam sobre o desenvolvimento dela. A primeira é a teoria das duas partes e a segunda a teoria das múltiplas partes. Ambas envolvem processos fisiológicos e metabólicos que, na presença da doença, encontram-se alterados, tendo como principal desencadeante o acúmulo da gordura corporal. Vamos iniciar então com a descrição da primeira teoria, a teoria das duas partes. Segundo essa teoria, a associação entre o sedentarismo e dieta hipercalórica levariam ao aumento de peso e, consequentemente, à resistência insulínica, que ocasionaria o primeiro estágio, acúmulo de moléculas de gordura no fígado. E devido a esse quadro, iniciaria-se a segunda parte, mediada pelo estresse oxidativo que levaria ao processo inflamatório e, consequentemente, à evolução para o quadro de esteatose hepática não alcoólica. Vamos detalhar agora essa teoria. Vamos iniciar pela resistência à insulina, que influencia o aumento da atividade da lipase, hormônio sensível no tecido adiposo, que resultará em um aumento da lipólise, que se associará a uma grande liberação de ácidos graxos não esterificados para o fígado. Estes serão esterificados em triacilgliceróis pelos hepatócitos. Essa resistência à insulina também causa o quadro de hiperinsulinemia, que aumenta a expressão da proteína de ligação do elemento regulador do esterol, também chamado de SREBP, resultando em um aumento da lipogênese, de novo,
ou DNL, e uma redução da oxidação dos ácidos graxos. Na primeira etapa da primeira teoria, os ácidos graxos livres que são captados pelos hepatócitos e serão metabolizados via peroxissomal ou mitocondrial, resultando em uma oxidação ou armazenamento sob a forma de triacilglicerol. Considere que a síntese do VLDL, a lipoproteína de baixíssima densidade, representa um passo determinante na exportação desse triacilglicerol hepático via corrente sanguínea. No quadro da esteatose hepática não alcoólica, essa síntese e exportação está diminuída. Somando-se à resistência à insulina, que tem função importante como uma condição inicial para o acúmulo de ácidos graxos no hepatócito, pois ela favorece a lipogênese e inibe a lipólise, até mesmo no fígado, gerará um aumento excessivo do aporte de ácidos graxos nesse órgão. Na segunda etapa, a oxidação contínua dos ácidos graxos livres nos hepatócitos promove um aumento da síntese da ROS, que são espécies reativas de oxigênio, resultando em mais estresse oxidativo. Os adipócitos produzem algumas citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral do tipo alfa, ou chamado TNF-alfa, que também colaboram com o aumento desse estresse oxidativo hepático. A junção desses eventos metabólicos resultam na síntese do fator de transformação do crescimento do tipo beta, ou TGF-beta, que estimulará as células esteladas hepáticas, ou HSCs, a produzir colágeno, gerando uma fibrose hepática. Também promove a conversão dessas células em miofibroblastos, o que facilita uma maior síntese de colágeno e potencializa o desenvolvimento da cirrose. A teoria das múltiplas partes envolve as endotoxinas da microbiota intestinal, mediadores pró-inflamatórios e receptores específicos, os TLRs. Essa teoria também tenta descrever os mecanismos que levam à evolução do quadro de doença hepática gordurosa não alcoólica para o quadro de esteatohepatite não alcoólica. Na sua descrição, encontramos uma associação entre os fatores sistêmicos, produtos de origem bacteriana, receptores específicos e produtos metabólicos, que chegam ao fígado através da veia porta. Em casos onde a doença hepática gordurosa não alcoólica está em curso, é possível identificar o aumento da permeabilidade do epitélio intestinal às bactérias e seus componentes. Considerando que a relação entre epitélio intestinal e microbiota intestinal acontece pela comunicação dessa microbiota com células epiteliais através de moléculas de superfície, entre elas os receptores específicos, e também por moléculas intracelulares, durante o quadro da obesidade, essa comunicação torna-se não efetiva, devido ao desequilíbrio que a obesidade causa nas células intestinais. As citocinas, que são mediadores pró-inflamatórios e desempenham um papel importante no curso do desenvolvimento da doença, são encontradas em abundância, pois o tecido adiposo, como todo tecido inflamado, acumula grande quantidade de células inflamatórias, especialmente macrófagos, que produzem as TNF-alfa e IL-6. Inversamente, a produção de mediadores anti-inflamatórios, tais como a adiponectina, encontram-se reduzida. E relembrando mais uma vez que o fator de necrose tumoral do tipo alfa e o IL-6 derivados do tecido adiposo promovem resistência insulínica, uma importante característica para o estabelecimento da esteatose hepática não alcoólica. Caso a doença hepática gordurosa não alcoólica não seja assistida devidamente após ser descoberta, ela segue um curso específico com um desfecho, na maioria das vezes, ruim. Neste demonstrativo, é possível identificar que 25% da população com fatores de riscos associados desenvolve a esteatose. Destes 20%, evoluem para o esteatohepatite não alcoólica e 5% têm uma involução do quadro para a normalidade. Dos 20% que desenvolveram a esteatohepatite não alcoólica, 20 evoluíram para a cirrose. Olá, sou a Mari, estudante do curso de nutrição da FMU, e vou falar sobre a recomendação nutricional no tratamento da doença hepática não alcoólica.
Não existe um tratamento dietoterápico específico para a doença, varia de acordo com a sua possível causa. Quando é obesidade, são usadas as diretrizes do avesso, a qual indica o fracionamento da dieta de 55% de carboidratos, 20% de proteínas e 25% de lipídios, sendo uma dieta hipocalórica para promover a perda de massa corporal de 3 a 5% para melhorar a esteatose, e em alguns casos até 10% para melhorar a necrose e a inflamação. Esta perda de massa corporal deve ser de maneira gradual, de meio quilo a 1 quilo por semana. Também é recomendado o consumo de vitamina E. É considerado o tratamento de primeira linha para pacientes com esteatose hepática não alcoólica sem diabetes, devido às suas propriedades antioxidantes. Os estudos demonstraram uma diminuição nos níveis dos marcadores hepáticos e melhorias na histologia hepática. Esse tratamento diminui processos cancerígenos, inflamatórios e, sobretudo, os mecanismos fisiológicos e patológicos envolvidos na doença hepática. Além da vitamina E, outros estudos apontam para os antioxidantes, que atuam na parte inteira e interna do fígado, como o beta-caroteno e vitamina C, os quais auxiliam na inativação das espécies reativas de oxigênio e, consequentemente, reduz os processos oxidativos. No caso de a doença estar associada ao diabetes tipo 2, a Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda a perda de no mínimo 5% do peso corporal para pessoas com sobrepeso ou obesidade, para melhora do controle glicêmico. A dieta deverá ser balanceada com restrição de carboidratos simples e de rápida ação, priorizando o consumo de vegetais, legumes, leguminosas, frutas, laticínios e grãos integrais. A utilização do índice glicêmico pode ser considerada apenas quando o alimento for consumido isoladamente, pois a presença de lipídios e proteínas altera o mesmo. No caso de pessoas sem problemas renais, a recomendação de proteínas é de 15 a 20% do valor energético total diário. A redução de massa muscular é a causa e consequência da resistência insulínica, por isso preservá-la é fundamental. A recomendação diária de lipídios é de 20 a 35, devendo-se priorizar o consumo de ácidos graxos poli e monoinsaturados que estão associados a menor incidência de doenças cardiovasculares. Existem estudos que comprovam o efeito benéfico do ômega 3 para pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. A suplementação oral de 1 grama de óleo de peixe diariamente por um ano reduziu significativamente a concentração plasmática de triglicerídeos, das enzimas hepáticas, da glicemia de jejum e do grau de esteatose hepática. Dietas com baixo índice de gordura saturada, como a DASH, estão associadas a menor incidência de doença cardiovascular, prevenção e reversão de esteatose pelo alto consumo de fibras e vitaminas antioxidantes. Também é recomendado o uso de fibras dietéticas na quantidade de 14 gramas por 1.000 calorias, com um mínimo de 25 gramas por dia, para melhorar o controle glicêmico e atenuar a hiperglicemia pós-prandial. Sobre o uso de edulcorantes, não existem evidências científicas comprovando um efeito benéfico no controle glicêmico. No entanto, podem ser utilizadas com o fim de reduzir a ingestão de carboidratos simples e na redução de calorias totais.